Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos fechando a nossa meditação nas referências de Efésios, capítulo 4. Nós esbarramos no vídeo anterior, no versículo de número 15. Então nós vamos dar continuidade para ver se nós consigamos fechar hoje o capítulo inteiro, também nas referências, tá certo, irmãos? Tá? Nós já meditamos no capítulo inteiro e estamos parados nas referências no capítulo número 13, versículo de número 13, Então, dando continuidade nesse fechamento aqui hoje. E a nossa leitura será a partir do versículo do capítulo número 15, na leitura do 15, apenas para poder fazer a ligação de uma coisa com a outra, Porque quando nós chegarmos nas referências, as pessoas têm que saber de que nós estamos falando, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Efésios, capítulo 4, versículo número 15 a seguir, que diz o seguinte, Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, e se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Vou repetir. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o que diz a referência,
a respeito dessa leitura que acabamos de fazer aqui nesse momento, né? Efésios capítulo 4, versículo 15 a seguir, né? E na referência está escrito o seguinte, aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Efésios capítulo 15, vamos pegar do 14 para pegarmos o elo de ligação. Não sejamos mais meninos. Nos versículos 13 ao 15, Paulo define as pessoas espiritualmente perfeitas ou maduras que possuem a plenitude de Cristo. Primeiro, ser espiritualmente maduro significa não ser meninos. Verso 14, os quais são instáveis, facilmente enganados pelas falsas doutrinas dos homens, e suscetíveis ao artificialismo enganoso. O crente permanece infantil quando tem uma compreensão inadequada das verdades bíblicas e pouca dedicação a elas. Verso 14 e 15. Segundo, ser espiritualmente maduro inclui falar a verdade em caridade. Verso 15. A verdade do Evangelho, conforme apresentada no Novo Testamento, deve ser crida com caridade, apresentada com caridade e determinada e defendida em espírito de caridade. Vou repetir. Ser espiritualmente maduro inclui falar a verdade em caridade. Verso 15. A verdade do Evangelho, conforme apresentada no Novo Testamento, deve ser crida com caridade, apresentada com caridade e defendida em espírito de caridade. Essa caridade é dirigida primeiramente a Cristo, verso 15, em seguida à igreja, verso 16, e finalmente de uns para com os outros, verso 32. Confira em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Né? A verdade em amor. A conservação da unidade da fé, verso 13, deve basear-se no amor ativo que procura resolver problemas e reconciliar diferenças através da mútua lealdade e da obediência a Cristo e sua palavra. Isso significa que crer e proclamar com amor, glória a Deus, Jesus, crer e proclamar com amor a verdade do Novo Testamento é prioritário em relação à lealdade às instituições e tradições cristãs. Aos cristãos individuais ou à igreja visível, o esforço para manter a comunhão ou a unidade jamais deverá invalidar a palavra de Deus, nem levar a transigência com a verdade bíblica. Verso 14. A fidelidade às Escrituras está acima de tudo e poderá, inclusive, resultar em pressões de toda a ordem, até mesmo na própria igreja local. Mas no tempo certo, Deus dará o escape necessário àquele que permanecer leal a Cristo e à verdade original do Novo Testamento. Efésios 4, versículo 30, né? 30 até o 32, né? Efésios capítulo 4, versículo 30 até o 32, né? E está escrito o seguinte, versículo 30, na palavra, né? Glória a Deus, Jesus. Então, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, 30 e 31, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias,
e toda malícia será tirada de entre vós. Antes, 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, está resumido aqui, irmãos, do versículo 30 até o 32, nesta única palavra aqui, tá certo? 30 até o 32, né? Vou repetir para ficar bem enfatizado. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência diz sobre esse assunto o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo, que habita no crente, Romanos capítulo 8, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. É uma pessoa que pode sentir intensa mágoa ou tristeza, assim como o próprio Jesus sentia quando chorou por causa de Jerusalém. E em outras ocasiões, Mateus capítulo 23, versículo 37, em Marcos capítulo 3, versículo 5, em Lucas capítulo 19, versículo 41, em João capítulo 11, versículo 35. Primeiro, o crente causa tristeza ou pesar ao Espírito Santo quando não dá importância à sua presença, voz ou direção. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 25. Gálatas capítulo 6, versículo 7 ao 9. Segundo, entristecer o Espírito Santo leva a resisti-lo. Atos capítulo 7, versículo 51. Isto, por sua vez, leva a extingui-lo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. E, finalmente, a fazer agravo ao Espírito da graça. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Essa última ação pode ser identificada como a blasfêmia contra o Espírito Santo, para a qual não há perdão. Mateus, capítulo 12, versículo 31, nota. Jesus falou, irmãos, sobre a blasfêmia com o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus nos instrui dizendo, na sua palavra, que todo pecado que o homem cometer contra ele, ele perdoará. O homem arrependido, pediu perdão, ele nos perdoará de todo e qualquer pecado que cometemos contra Jesus. Mas o pecado contra o Espírito Santo é blasfêmia. Então nós não seríamos, não seremos nunca seremos perdoados. Não éramos, não somos e nem seremos perdoados se blasfemarmos contra o Espírito Santo de Deus. E aqui fecha falando exatamente sobre esse assunto. Aleluia, Pai. Não entristecer o Espírito Santo leva a resisti-lo. Atos capítulo 7, versículo 31. Isso, por sua vez, leva a extingui-lo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. E finalmente fazer agravo ao Espírito Santo da graça. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Esta última ação pode ser identificada como a blasfêmia contra o Espírito Santo, para a qual não há perdão. Ver em Mateus capítulo 12, versículo 31. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Portanto, a palavra nos afirma dizendo
nos pede e nos recomenda: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou não entristeçais, né? O Espírito Santo de Deus. Então, nós não devemos fazer nada que possa contrariar o Espírito Santo de Deus. Se assim fizermos alguma coisa, nós acharmos que ofendemos o Espírito Santo, então dobremos nossos joelhos e arrependidos, clamamos a Deus, pedindo em rogos para que o Senhor venha nos perdoar daquela ofensa, ou por ignorância, né? A ignorância que a Bíblia fala, irmãos, não é uma ofensa à pessoa, né? A ignorância que a Bíblia relata é a falta de conhecimento, né? Eu me lembro que eu cresci, né, desde criança, né, quando alguém usava essa palavra contra alguém, chamava-se pé de briga. Se alguém chamasse o outro de ignorante, o outro partia para cima porque achava que era uma ofensa muito grande, né? E só depois, quando a gente estuda, cresce, amadurece um pouco, e você passa a conhecer, né, que a palavra ignorância ou ignorante não é uma ofensa a nenhuma pessoa, e sim essa afirmação está dizendo que a pessoa não tem conhecimento do assunto, né? Então, se não tem conhecimento, o que nós temos que fazer? Buscar conhecer, estudar mais, ler mais, ouvir mais, buscar mais, pedir mais, para poder entender, para conhecer, para receber, né? E o próprio Senhor Jesus nos instrui, usando o apóstolo Pedro, 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Cresça na graça, mas também no conhecimento que está ou que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, quando nós buscamos buscamos crescer no conhecimento, o que nós estamos fazendo? Estamos fugindo da ignorância. Porque todo assunto do qual nós não sabemos, não conhecemos, então nós somos ignorantes sobre aquele assunto. Então não é uma ofensa quando a Bíblia fala sobre a nossa ignorância, e sim nos instruindo para buscarmos conhecimento. Amém, irmãos? Conhecimento, sabedoria, autoridade, poder e entendimento, que o Senhor deliberadamente nos dá quando nós buscamos e pedimos. E Jesus, para selar essa palavra, para fechar, Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, vós errais por não examinar as Escrituras, pois buscais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Né? Assim nós encerramos Efésios capítulo 4, versículos do primeiro versículo número 1 até ao 32, tanto na palavra como também nas referências. Então, os irmãos que não viu, chegou agora, está chegando, entrando no canal pela primeira vez, então, se quiser entender inteiramente, Efésios capítulo 1 até o 32, foi a última mensagem que nós meditamos até o presente momento. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.